Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem, todos saudáveis, todos seguros, todos se protegendo, todos sãos, né? Que todos estejam muito bem, gente. Eu acho que fechamos com essa aula do Evangelho segundo o Espiritismo com o tema caridade. A gente já falou algumas aulas sobre isso, vários aspectos, né, desse ponto. E essa aula a gente vai encerrar com uma mensagem dos espíritos, na verdade, algumas mensagens de alguns espíritos para nós, tá? Essas mensagens, eu resolvi reproduzir frases delas e vou lê-las, irei ler essas frases para vocês, porque ela não tem mais nenhum conceito para a gente agregar, eu acho, não tem mais nenhum, vamos dizer, nada didático para ser passado aqui, é mais realmente colocar o ímpeto, colocar toda a importância desse assunto, e eu acho que as palavras que os espíritos usaram são as melhores para isso, tá? Toda a importância, toda a necessidade, todo o impacto que esse assunto tem, né? Tá bom? Então vamos lá. Esse pedaço, tá, desse capítulo do Evangelho, ele para essa aula são duas partes, um que chama beneficência e o outro que chama piedade, tá? E daí eu separei também assim pra gente ver o que cada um fala. Em beneficência é um texto, tá? Um relato, uma mensagem dos espíritos, de alguns espíritos, como eu comentei, né? E começa assim, por exemplo, eu usei a minha licença interpretativa para pegar as frases que eu achei mais importantes, mas não deixem de ler, por favor, esse capítulo, esse pedaço. Acho que faz muito mais sentido ler inteirinho e entender toda a amplitude dele, tá bom? Mas vamos lá. A beneficência dar-vos nesse mundo os mais puros e suaves deleites. Generosidade que faz com que uma criatura se dispa jubilosa para vestir o seu irmão. Como representantes da divindade, levais a alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem vicissitudes e as amarguras. Então, acho que a gente viu, né? Aqui os espíritos colocam a gente como representantes da divindade, representantes de Deus. Quando a gente conseguir levar alegria para as famílias, a gente vai ser um anjinho de Deus fazendo o papel que Deus gostaria que a gente fizesse, tá? Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro, sobretudo das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Então ele coloca aqui a nossa obrigação de ajudar o nosso irmão, né? Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Então essa tem uma passagem que fala que quando a gente ajuda o outro, a gente está ajudando a Deus, a gente está ajudando Jesus, a gente está ajudando a nós mesmos, né? Pois somos todos irmãos, somos todos uma grande família. Então, a gente é representante de Deus quando a gente fizer algo, né? Uma caridade, uma beneficência aí. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação de que gozei na terra. Então, um espírito mais evoluído, após refletir sobre a passagem dele na terra, a única coisa que para ele foi prazerosa, foi, né, satisfatório, foi quando ele praticou a caridade. Então, é isso que nos sobra, que guardamos da nossa passagem
quando passarmos para para um mundo mais evoluído, tá? Então, olha a importância disso. Não é a importância do dia a dia, de se superar, de, sei lá, superar as questões intelectuais, né? Isso também faz parte, claro, mas com certeza não faz parte das questões materiais, ter posses, isso com certeza não faz parte. Mas o que mais importante é a prática da caridade. É na, cara, é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma e o remédio para as aflições da vida. A caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Então, fora da caridade não há salvação, realmente fica muito claro nesse capítulo, tá, gente? E daí ele vai falar aqui um pouquinho, eu separei a diferença da esmola e da caridade, né? Que acho que a gente até comentou em algumas aulas anteriores. E aqui ele também, ele resume e deixa claro. A esmola é algumas vezes útil, porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que dá como para o que recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos. Pode ser caridoso, mesmo com os parentes e com os amigos, sendo uns indulgentes para com os outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas, cuidando não ferir o amor próprio de ninguém. Então, aqui nesse ponto, de novo aquela necessidade que a gente tem de tentar praticar a caridade, né, e não a esmola, tá? E mesmo quando você for dar algo ao pobre, né, que precisa, tentar praticar a caridade e não a esmola. E elas são diferentes, porque a esmola humilha e a caridade não. Ela coloca o benfeitor com o beneficiado no mesmo patamar, de igualdade, no sentido de conseguir mostrar, né, de alguma forma, de não humilhar o beneficiado, de mostrar para ele quão gratificante é para você fazer aquilo, enfim. É muito difícil, assim, né? Ou até mesmo buscar formas diferentes de dar a esmola, né? Como no meu exemplo lá, que até foi na aula que eu falei sobre isso, que foi um exemplo esdrúxulo, né? Porque não tem como ser praticado hoje em dia, em tempos de quarentena, mas é um exemplo de, por exemplo, você, ao invés de dar a esmola para o engraxate, você ajudar com que, né, fazer uma ação com toda a sua comunidade, com todo o seu prédio, sei lá, que todos vão lá para ter o sapato engraxado com essa pessoa, né? E daí ele não vai se sentir recebendo esmola e sim executando o trabalho dele. É claro que isso não funciona nos tempos, vocês podem ser mais criativos que eu e pensar em outros exemplos e outras formas de ajudar a pessoa nesse sentido, tá? Mas é só um exemplo de como ser diferente, né? Como a gente pode praticar caridade e deixar a esmola um pouco de lado, assim, justamente no sentido de tentar, sempre que for praticar caridade, evitar humilhar a pessoa, né? Numa situação mais difícil. Ela já está numa situação difícil, ela ainda não precisa ser humilhada por isso, né? Se sentir humilhada por isso, tá bom? E aqui, outro ponto importante é sobre a indulgência, né? É algo que a gente precisa praticar muito mais também. Perdoar a fraqueza dos outros, entender que eles não são você, que eles estão em outro momento de evolução e que a gente, na verdade, né, nem deveria ter que perdoar, porque a gente nem deveria ter que julgar para poder perdoar, tá? Então, né, o perdão, ele tem que ocorrer em 100% das vezes, assim. Não tô falando que é fácil, tá, gente? Tô falando que tem que ocorrer. Agora, aí fica com vocês e comigo a dificuldade de colocar isso em prática, tá?
Ele tem que ocorrer sempre, seja com nossos amigos, seja com nossos inimigos. Se a gente não perdoa, faz mal pra gente mesmo, tá? E principalmente pelo simples fato que você está julgando alguém. Por você precisar perdoar alguém, é porque você julgou aquela pessoa. E só o fato de julgar já está errado. Todos estamos em evolução, todos estamos caminhando, alguns estão uns passos mais na frente, em alguns sentidos, em outros sentidos, passos mais atrás. Ninguém é perfeito aqui para conseguir julgar o outro, tá? Quem nunca errou que atira a primeira pedra, né? É exatamente isso, tá? Então, nesse sentido, a indulgência é extremamente importante. Perdoar, respeitar, entender que o outro ainda talvez não chegou no seu entendimento sobre aquele aspecto, mas com certeza talvez ele chegou em outros entendimentos sobre outros aspectos que você ainda não chegou. Né? Todos somos falhos a caminho de evolução. Senão a gente não estaria aqui, né? Que o Hamilton sempre fala. E daí a nossa desculpa, né? Sou pobre, não posso fazer caridade. Mas todos os dias vejo que faltais com a indulgência aos vossos semelhantes, né? Então, a gente pode praticar caridade através da indulgência. Não é também caridade a indulgência? Vós que apenas podeis fazer a caridade praticando a indulgência, fazei assim, mas fazei-a largamente. Então, use e abuse da indulgência, tá, gente? Ela é essencial. E daí entra, né? Deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Vossos males provêm todos do abandono voluntário das leis divinas. Tá? Há por aí desgraçados em cujas choupanas falta o pão. Os fogões se acham sem lume e os leitos sem coberta. Não vos digo o que se deve fazer. Deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Então, olha, a espiritualidade, mais uma vez, sendo muito firme, né? A gente sabe o que precisa ser feito, tá? Então, vamos lá e vamos fazer. Simplesmente vai e faça o que você acha, o que seu coração achar que é necessário, que você consegue, que você pode, que está dentro do seu alcance. Mas tenha sempre em mente que, às vezes, sempre tem um pouquinho mais ao alcance do que a gente está fazendo hoje, tá? Sempre, talvez, a gente possa sempre um pouquinho mais. Todos vós que podeis produzir, dai. Dai o vosso gênio, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração. Então, a caridade, a beneficência, ela é maior do que o material, tá? Ela tá em tudo. Você pode ser caridoso em tudo. Com um gesto, com um olhar, com uma palavra, com silêncio, com carinho, com respeito. Tudo isso é forma de caridade. Como também é caridade ajudar materialmente aqueles que sofrem, tá bom? E daí a gente entra um pouquinho da piedade, e ela acho que é muito relacionada à indulgência, né? Eu acho até um pouco, para mim, um pouco difícil saber onde começa uma, onde começa e termina a outra. São palavras até que a gente não usa, né, com tanta frequência. E o limiar delas para mim tá muito ali próximo, né? Porque o sentido no final, tudo remete de novo à caridade, né? Então a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento, devotamento é o ouvido de si mesmo, e esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados. É a virtude por excelência. O sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o egoísmo e orgulho, e olha eles aí de novo, né? Aquele que dispõe a vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo é a piedade. Então, aqui eu acho que os espíritos dão pra gente um caminho.
nossa, a caridade é muito difícil, é muito não palpável, beneficência é muito não palpável. Então começa com a piedade, tenha piedade, né, dos seus irmãos, tenha indulgência e piedade com eles, porque assim você vai domar o egoísmo e o orgulho, deixar ele de lado completamente e vai ajudar o próximo e vai conseguir implementar a caridade, tá, gente? Piedade que vos comove até as entranhas, à vista do sofrimento de vossos irmãos, que vos impele a lhe estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Então, acho que aqui cabe assim, como a gente vai praticar a caridade se a gente não sofre com o sofrimento do outro, né? Então, a partir do momento que você tem empatia, que você consegue se colocar no lugar do outro, mas com a vivência do outro, com aquilo, né, que ele está sofrendo, porque outro ponto que a gente já falou é muito fácil. Por exemplo, para mim não é importante ter um exemplo bobo, tá, gente? Mas é só para colocar sei lá, uma coisa mais palpável para vocês. Imagina que para mim não é importante ter um sapato, sei lá, um tênis, tá? E para o meu irmãozinho, sei lá, adolescente é super importante, super importante. Eu ter empatia eu saber me colocar no lugar dele e entender quão importante é para ele na visão dele. Porque para mim, se eu me colocar no lugar dele, só que com a minha perspectiva, vai continuar sendo não importante para mim, porque não é. O tênis não é importante para mim, para quem eu sou, para o momento que eu tô hoje. Mas para o meu irmãozinho, no momento que ele tá hoje, na evolução que ele tá, no amadurecimento, até físico que ele tá, social, tudo, o sapato é extremamente importante, né? E daí é entender isso, é a empatia, é se colocar no lugar do outro, na esfera do outro, né? Com as premissas do outro, com a visão do outro, se realmente colocar no lugar do outro, tá? E daí com isso, você vai conseguir entender o sofrimento das pessoas, né? E daí você vai conseguir falar, nossa, imagina se eu estivesse no lugar dele, como também seria importante o sapato para mim, né? Enfim, não é para comprar sapato para nenhum irmãozinho, tá, gente? É só um exemplo. Mas é nesse sentido, sabe? De o sofrimento alheio, eu conseguir ter empatia para perceber, né? Quanto sofrido é para aquela pessoa, aquela situação, e sabendo isso, né? Quão sofrido fica muito mais fácil, e sentindo isso, né? Fica muito fácil para mim, fica muito mais natural ajudar. Então, a piedade é o caminho mesmo, né? É você colocar tudo isso em prática, né? E realmente ficar muito triste, sentir piedade pelo outro, aquele outro que sofre, tá? Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbaria por instantes a existência álacre. Temei conservar-vos indiferentes, quando puderdes ser úteis. Então aqui eu acho que fecha muito nesse sentido, né? Às vezes a gente foge do sofrimento porque aquilo nos causa sofrimento, né? É um exemplo muito clássico e é um exemplo que, por exemplo, para mim até acontece. Até acho que é tranquilo ir no asilo e ajudar os idosos, mas ir no orfanato e ajudar as crianças, para mim, é extremamente doloroso, assim, né? E daí eu evito ir por ser doloroso, mas esse é um sentimento egoísta, meu, né? Porque as crianças estão lá, elas precisam de ajuda. Então, se eu puder ajudar, eu tenho que deixar meu egoísmo de lado para poder ajudá-las, né? E não me afastar delas só porque isso me incomoda. Entendeu? É claro que vamos sempre colocar na nossa realidade, né? Esse incômodo eu tenho que lidar com ele.
Eu tenho que superá-lo, eu tenho que estar bem para ajudar as crianças, porque não adianta eu ir lá e ficar chorando na frente das crianças, né? Não é isso que é para fazer, né, gente? Mas à medida que eu consigo lidar com isso, né, que eu vá fazer isso, entendeu? Eu não posso me afastar dos aflitos porque me incomoda. Eu tenho que saber lidar com esse incômodo, com essa tristeza que vem no meu coração, para poder ajudá-los, tá? Nesse sentido. Esse... E daí, acho que para encerrar aqui, a piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade. Primeira das virtudes, que a tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Então, com a piedade, a gente consegue desenvolver a caridade. Então, é um passo, assim, vamos dizer, antes para o desenvolvimento da caridade plena. Certo, gente? Muito obrigada. Até mais.